E aí, pessoal, lei de Hess. Lei de Hess, importantíssimo tópico de termoquímica. Vamos embora. Pessoal, vê bem. A gente vai estudar agora o cálculo do ΔH. Vamos calcular ΔH de várias reações. E para isso, Hess conseguiu fazer uma lei que afirma que a variação de entalpia de um processo, seja ele processo físico ou um processo químico, pode ser obtido, pessoal, através da soma de várias variações de entalpia, onde cada etapa do processo passa a ser o processo válido na soma total. Então, por exemplo, eu posso ter um processo A, B e C. Então, de A para B, ΔH1, de B para C, ou de A para C, ΔH2, e de C para B, ΔH3. Então, qual vai ser o ΔH total desse processo? A soma do ΔH1 é igual a ΔH2 mais ΔH3. Como assim, Gustavo? Olha, eu quero chegar de A para B, mas antes de ir de A para B, eu fui para C. Então, para eu saber qual foi a quantidade de energia desse processo aqui, ó, de A para B, eu tenho que saber exatamente quanto eu gastei de A para C e de C para B, para completar todo o meu trajeto. Então, é isso que é a lei de Hess. Ficou complicado? Vem para a reação. Pessoal, entalpia é uma função de estado, então depende apenas do início e do final, não interessa o caminho que você tomou. Então aqui, ó, por exemplo, essa aqui é a minha equação final. Para que eu chegue na combustão do carbono grafite, eu tenho aqui a combustão incompleta na primeira etapa, já que o processo total, a combustão é completa, liberou CO2, e tenho de novo a queima do monóxido de carbono. Então, vê bem, pessoal, como é que a gente vai fazer? A partir dessas duas equações, eu vou somá-las e vou chegar na equação produto. Olha aqui, ó, carbono grafite mais 1 meio de O2 dando CO, o ΔH é menos 150, e CO mais 1 meio de O2 dando CO2. Corto o CO e somo as equações. Como eu somei as equações, as etapas, eu também somo o ΔH. Então, o ΔH foi exatamente menos 393,5. Gustavo, como é que isso cai numa prova? Vê. Pessoal, a lei de Hess, ela confirma o princípio da conservação da energia, que é o primeiro princípio da termodinâmica. A lei de Hess permite que a gente trabalhe equações termoquímicas como se fossem equações de matemática. A gente pode multiplicar, pode dividir. Tudo isso, pessoal, uma série de operações matemáticas que ajudem no processo de que a soma de cada etapa dê a etapa global que você quer no final. Então, pessoal, em laboratório é muito usado lei de Hess para que a gente saiba quanto foi a variação de entalpia. Eu tenho aqui uma questão para vocês que vai ser uma questão muito mais interessante. Por exemplo, ele me dá essas etapas aí e quer saber qual é a equação, qual é o ΔH da equação de queima do benzeno. E para que eu chegue na equação da queima do benzeno, ele me dá a formação da água, a queima do carbono e me dá a hidrogenação do carbono. Então, a partir dessas três equações, eu vou chegar na minha equação problema, já que o ΔH para mim é um problema, que eu não conheço ele. Então, pessoal, como é que eu faço? Veja, a primeira equação, eu tenho que fazer o quê? Vou voltar para que você veja. Eu tenho quantas moléculas de água aqui na minha equação problema? 3. Onde é que eu tenho água? Apenas na primeira. Eita, mas na primeira eu só tenho uma molécula de água. E aqui eu tenho 3. Tá certo. Então, basta eu multiplicar ela por 3. Só que se eu multiplicar a água, eu tenho que multiplicar todo mundo. Outro detalhe que eu preciso ficar bem atento. A água está no produto. Aqui também está no produto. Então, eu não preciso mexer. Basta multiplicar a equação por 3. Então, bora multiplicar. Multipliquei ela por 3. Logo, também multiplico o ΔH por 3. Resolvi o problema da água. O meu segundo problema aqui. Não mexe no oxigênio. Deixa ele para o fim. Pessoal, CO2. Eu tenho quantos CO2 aqui? Eu tenho 6 mols.
Aqui eu também tenho CO2, só que eu só tenho 1 mol. Então eu vou ter que multiplicar essa equação por 6. Mas olha que legal, aqui o CO2 está no produto e na minha equação dada também está no produto. Então eu não preciso inverter a equação, basta multiplicar ela por 6. Então eu multiplico tudo por 6, inclusive o ΔH. Vamos lá? Multipliquei por 6. Agora, a última parte, olha, C6H6 está no reagente, C6H6 está no produto, líquido e líquido. Só que um mol e um mol. Opa, não preciso nem multiplicar. Mas aqui está no reagente e aqui está no produto. E todo mundo tem que ficar igual à equação problema. Então eu vou ter que inverter essa última equação. Quando eu inverto a última equação, eu também inverto o ΔH. Olha que legal. Então o ΔH dela passa a ser menos 49. Bora somar agora? Bora. Basta você somar, ó. Hidrogênio cancela com hidrogênio, carbono com carbono. E aí, pessoal, 3 meios com 6, aí ó, vai ficar 15 meios, né? Mais 1 mol, 6 de CO2 e 3 de água. Somando todo o valor do ΔH, deu 3.265 negativo, fazendo essa continha aqui. E a resposta da questão foi encontrada. Uma questão bem interessante. Legal? Vê, pessoal, aqui. Qual o ΔH para a reação de combustão do propano? Mais uma vez, ele dá a equação problema e dá várias equações. Então, vamos lá. CO2 está no produto. CO2 também está no produto. Só que aqui eu tenho 3 mols e aqui eu só tenho 1. Não preciso inverter, mas tenho que multiplicar todo mundo por 3. Multipliquei por 3. Olha aqui, a água no estado líquido está no produto e aqui também. Só que aqui eu tenho 1 mol e na minha equação problema tenho 4. Então eu tenho que multiplicar todo mundo por 4 da segunda. E C3H8, aqui está no reagente, na minha equação dada está no produto. Tenho que apenas inverter, já que é 1 mol e 1 mol. Quando eu inverto, eu troco o sinal, né? Porque toda reação que é endo no sentido, ela é exo no sentido contrário. Inverti, somei o processo, deu menos 520,2. Acabou a questão. Então, pessoal, aí agora a gente vai continuar resolvendo questões de lei de Hess, para você ver como é interessante. Eu trouxe uma do Enem, uma bem interessante do Enem. Vê bem, pessoal, nessa questão aqui, aqui em cima, onde está o meu pontinho, é minha equação problema. Então, eu vou ter que somar essas 3 equações para que ela me dê exatamente a minha equação problema, segundo a lei de Hess. Mas veja bem, nessa equação problema não aparece Fe3O4 e ele aparece na segunda, então eu tenho que tirar ele. Também não aparece Fe2O3 e ele aparece na primeira e na última. Então me diga uma coisa, quantos Fe3O4 eu tenho na minha equação aqui debaixo da terceira equação? Eu tenho 2 e aqui eu só tenho 1. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou multiplicar essa minha equação aqui por 2. Tá certo? E aí eu vou ficar sendo 6FeO, 6CO2, 6CO2 não, 2CO2, 2Fe3O4 e 2CO. Quando eu faço isso, eu posso chegar aqui, ó, inicialmente cancelo Fe3O4 com Fe3O4, resolvendo o nosso primeiro problema. Aí agora eu tenho aqui, ó, 3 mols de Fe2O3, de trióxido de ferro. E aqui eu só tenho 1 mol, então eu vou multiplicar a primeira por 3. Então aqui vai ficar 3, aqui eu vou ficar com 3 vezes 3, vou ficar com 9 de CO. Aqui eu vou ficar com 6 de ferro. E aqui eu vou ficar com 9 de CO2. Então eu posso chegar aqui, ó, cancelar Fe2O3, 3 mols, com 3 mols de Fe2O3. Pessoal,
tem mais coisa para cancelar aqui. Vê bem, eu tenho aqui, ó, CO2, eu tenho aqui. Deixa eu botar uma cozinha bem bonitinha. 2 com 3. Concorda? E aqui eu tenho 9. Então aqui sobram 6 mols. Isso mesmo. Sobram 6 mols. Eu posso cancelar mais alguém, Gustavo? Olha, eu vou ver CO. Eu tenho quantos de CO aqui? Aqui eu tenho 9 de CO. Aqui eu tenho 2 com 3. Então, vamos lá de novo, dá outra cancelada aqui, ó. Vou usar o azul. Olha, 2 com 3. E aqui tinha 9, ficou 6. Então, agora vamos ver a equação. Eu fiquei, pessoal, com 6 CO da primeira, mas produzindo 6 ferros mais 6 CO2 e multipliquei por 3. Então, meu ΔH vai ser menos 75. Certinho? Tranquilo, né? Na segunda equação, eu fiquei com quantos? Eu fiquei com 6 óxido ferroso, não é isso? Não tive mais nenhum CO2 que eu cancelei. E aqui, dando quem, pessoal? Apenas isso aí, não tenho mais nada da segunda equação. E o meu ΔH eu multipliquei por 2, então deu menos 12, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, menos 72. E da terceira equação eu não fiquei com nada. Então, somando as equações todas, eu fiquei com 6 óxido de ferro mais 6 CO, produzindo quem? Produzindo 6 ferros e 6 CO2. Pessoal, quando eu fiz essa relação toda, aqui na terceira equação eu ainda tenho mais 47, né? Porque eu tenho que somar todas as equações. Então, quando eu faço essas três equaçõezinhas, eu vou ficar com um valor de quanto, pessoal? Vamos lá. Pega a calculadora e faz a continha. 7,5 com 7,2, não é isso? Que vai dar exatamente 107,5 com 7,2, 147. Com 47 dá exatamente menos aqui 100 kilojoules. Mas veja bem, pessoal, 100 kilojoules estão para quantos? Para 6 mols de óxido de ferro. Foram 6 que eu achei. Mas eu não quero para 6, eu quero apenas para 1 mol. Então, vou dividir 100 por 6 e vai dar aproximadamente 17 kilojoules. Resposta letra B. Questão do Enem, viu? Questão bem interessantezinha, bem legal. Então coloca aí se tu achasse essa questão fácil, média ou difícil. Tá legal? Gostaram? Tem mais questões aqui pra gente. Olha aqui. A partir das entalpias de padrão de reações de oxidação dada, determine a quantidade liberada a 298 kelvins em um ATM na reação. Pessoal, vê bem, a minha reação problema, a minha reação que ele quer saber qual é o ΔH é essa daqui, ó. 2 óxido ferroso mais meio mol de oxigênio, dando o quê? Fe2O3, 1 mol. Então, ó, lei de Hess, bora fazer? Vamos sim. Como é que eu sei que é a lei de Hess mesmo, Gustavo? Porque ele me deu mais de uma reação para formar um único produto. Pessoal, olha aqui, ó. FeO. Aqui tem uma setinha, né? Em todas essas daqui tem uma setinha. FeO, aqui, olha, tá no produto. E aqui tá no reagente. Aqui tem 2 mols. No primeiro só tem um. Então eu multiplico aqui por 2. E faço o quê? E inverto. Inverter e multiplicar por 2 para ficar com a mesma quantidade. Aí vai ficar, ó, 2FeO
produzindo quem? 2 ferros mais oxigênio. E aí o ΔH fica sendo positivo, 128, já que eu inverti e multipliquei por 2. Inverter e multiplicar por 2. Inverter porque o óxido de ferro tem que estar no reagente. E multiplicar por 2 porque ele tem que ter uma quantidade dobrada. Aqui, ó, pessoal, Fe2O3 está no produto. Então, eu não preciso fazer nada. Vou só repetir a equação. Vou repetir a segunda, ó. 2 ferros mais 3 meios, que é 1,5 mol de O2, dando Fe2O3. E o ΔH manteve-se o mesmo, não é? Menos 196. Quando eu somar essas duas equações, vai me dar exatamente a minha equação problema. Quer ver? Ó? 2 mols de ferro, corto com 2 mols de ferro. Então, eu vou ter o que aqui? Some 2 óxidos ferrosos mais, olha, 1 meio menos meio dá quanto, pessoal? 1 meio aqui, né? De oxigênio, dando quem? Fe2O3. E o ΔH, basta eu somar também. Então, eu vou ter menos 196 com 128. Menos 68, meu ΔH. Então, a resposta da questão é exatamente quanto? Menos 68 quilocalorias. Tá certo? Então, pessoal, é bem interessante você notar que a lei de Hess, você vai somando as equações e alcançando a equação problema, que era o seu objetivo. Vamos fazer uma terceira, veja. Ele diz, calcule o calor liberado em quilojoules para a formação de 1 mol de metano. Pessoal, vou precisar que você lembre da aula anterior. Formação de 1 mol, não é isso? A partir das substâncias no estado padrão. Então, tem que ser a substância simples, carbono, grafite e hidrogênio, para formar 1 mol de metano. Metano é esse rapaz aqui. Então vamos lá. Vamos começar pelo carbono. O carbono está no reagente 1 mol. Aqui também está no reagente 1 mol. Então eu não mexo. Vou fazer o quê? Mantém essa reação do jeito que está. A segunda análise minha, deixe sempre o hidrogênio aqui, né? No final da história. A minha segunda análise vai para o CH4. CH4 aqui é o quê? Produto. E aqui o CH4 é o quê? Reagente. Então eu vou ter que fazer o quê aqui nessa equação? Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu também tenho 1 mol. Então não preciso mexer, apenas inverter. Então eu vou inverter e altero o ΔH, logicamente, né? Já que eu inverti. E no meu terceiro caso, o hidrogênio. Aqui eu tenho 2 mols de hidrogênio. Aqui eu tenho 2 mols de hidrogênio no reagente, né? E aqui eu só tenho 1 mol. Então eu tenho que multiplicar por 2, multiplicar todo mundo por 2, não é verdade? E aí, pessoal, não mexe, porque aqui está no reagente e aqui também está no reagente. Eu só multipliquei por 2, então aqui eu também multiplico por 2. E aí a minha equação está prontinha. Então, quanto é o ΔH? Mais 213 menos 94, menos, olha aí, 8 dá 16, 12 e 1, 13. Então, pessoal, quanto é que vai dar esse ΔH? Menos 138 com menos 94, tá? Tirando 213 dele. Então, você vai ter 94 com 138, menos 213. O ΔH vai ser exatamente 19. Não é isso? A resposta foi uma questão aberta. Que legal isso, né? Uma questão bem interessantezinha para você matar ela diretamente. Pessoal, essas duas questões que a gente fez abertinha aqui, né? Menos 19, são questões da banca da FPS, tá? Da banca da Unicisal, são questões interessantes. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado das questõezinhas de Lei de Reis. Até a próxima aula, se Deus quiser.
Um beijão para vocês, pessoal.